Eu sou a Ágata Lapedra, meu nome é artístico. Sou do Rio, mas estou morando em Nova Friburgo há 9 anos já. Tenho 31 anos, tenho um filho de 7 anos e sou artista visual independente, tatuadora também. E tô aí nessa descoberta, né, de como ser artista nesse território aqui, sempre recebendo muitas influências, né, acho que ninguém tem muito como fugir disso hoje em dia, de maneira que é até difícil eu dizer, assim, quais são as minhas influências, porque eu acho que partem de muitos lugares também, não só das artes visuais, né. É até difícil falar sobre isso também, porque hoje em dia eu vivo de arte, me sustento como artista. Então saiu daquele lugar romântico, né, da espera, da inspiração, se tornou uma coisa bem mais prática. Então é isso, eu me sento para trabalhar, meu trabalho gira muito em torno da minha própria realidade. Eu sou mãe, sou mulher, então falo muito sobre a realidade da mulher. Para além disso, trago também uma coisa meio surreal no meu trabalho, né, que é uma manifestação do meu inconsciente. Então, é um trabalho que, de alguma maneira, é terapêutico também, porque eu me conheço através dessa expressão mais inconsciente também. Tem coisa que é até difícil dizer, tem coisa que eu nem sei se eu devo, se eu quero dizer. Mas é um desejo de me ver, sim, sabe? De me ver colocada no mundo, de trabalhar minha autoestima também, de me colocar, né? Porque eu acho que também é a minha capacidade de fantasiar que me proporcionou ser artista também. Tem que ter um pouco um lugar de não é loucura, mas uma necessidade muito grande de dissociar da realidade. Eu vejo às vezes, e eu parando para observar, eu vejo que eu faço isso desde a infância. Tenho feito muito esse trabalho, né? Essa mistura desses seres híbridos, né? Meio mulher, meio bicho. Foi um jeito de brincar com isso também, assim. Se eu transformo a mulher em um bicho, que é uma coisa que na realidade eu nunca posso ser uma passarinha, mas dentro da arte eu posso também. Foi uma forma de brincar com isso também. Não sei se isso é um pouco infantil ou se isso veio da minha infância, e aí eu relaciono esses animais, esses bichos, essas figuras fantásticas um pouco a isso também. E no mais estou aí numa tentativa constante, diária, de me desenvolver como artista. Não é fácil, né? Sou mãe também, tenho muitas demandas para além disso. Qualquer profissional autônomo é difícil, né? Estou descobrindo aí, estava vendo vídeos esses dias, existe um termo para isso, né? Que é o precariado, né? No fim das contas é isso, a gente caiu nesse conto da carochinha aí do empreendedorismo. Mas aí o que acontece é que dia após dia eu vou entendendo que empreender é muito difícil, porque você precisa de dinheiro para investir em si mesmo, né? E o dinheiro que eu faço é para me sustentar. Então, tá sendo também meio que um lugar de sobrevivendo com a arte, mas também meio impossibilitada de investir em mim mesma também. Projetos a longo prazo, né? Que exigem mais tempo, mais dinheiro, sempre é meio difícil para mim. Então, oportunidades de exposição, assim como vai ser agora, sempre são muito válidas para mim, porque é um momento que eu tiro para investir, para olhar um pouco mais para o meu trabalho como uma pesquisa, né? Porque, no geral, eu estou criando objetos mais comerciais para vender mesmo, para me sustentar. É difícil, é um caminho árduo, diariamente, mas eu me considero bem-sucedida porque meu trabalho autoral, ele tem uma procura para isso, as pessoas compram o meu trabalho autoral. Eu me chamo Tamara Caterine Vieira Duarte, mas assino artisticamente hoje como Caterine Vieira. Eu tenho um amor pelas artes de uma forma geral. Estou começando a me ver dentro da arte agora, na verdade me redescobrir dentro da arte, né? Que eu acho que foi um dom que eu herdei da minha família por parte de pai. Meu avô era compositor de escola de samba, meu pai também veio, né, com esse amor todo pela música, pelo samba, ele passou para mim. Também com a fotografia, né? Eu cresci na infância vendo ele fotografar em casamentos, né? Acompanhando. E depois eu ganhei a câmera dele, a Olympus 35, na época, né? Cheguei a fazer algumas fotos, né, com ele juntamente. E daí veio toda essa paixão pela fotografia, pela arte de uma forma geral. Sou apaixonada pela arte em todas as suas formas. A arte para mim é movimento, é o fluir da vida, né?
Então, e dentro do meu trabalho com a fotografia, acho que nem só com a fotografia, mas no meu trabalho também em geral, dentro das artes, o que eu busco é provocar o olhar, mas dentro da fotografia muito mais, que é provocar o olhar e trazer reflexões, questões, né? Você tem um olhar externo, mas você também conseguir trazer esse externo para o seu mundo interno, né? Dentro do meu trabalho eu trago muito isso. O que te move, né, dentro da arte? Se você realmente está disposto, tem muito isso. Você está realmente disposto a tirar as vendas e enxergar mesmo o que está por trás, né? Não só o superficial, mas ter um olhar mais profundo e dos detalhes da vida. Então, o meu trabalho ele se resume muito a isso, né? É o meu universo particular, mas também tem um universo particular do outro. É o processo de vida de cada um, que é individual, né? Então, o meu olhar ele vai ser diferente do seu, diferente do outro. E aí que entra o coletivo, porque entra todo esse processo de troca, e que é muito válido, né? O que eu enxergo é completamente diferente do que você enxerga. E por quê? Porque a gente tem um repertório de vida diferente, né? Imagina se todos nós fôssemos iguais, contando histórias iguais. Na minha arte tem o meu repertório de vida. Então, eu costumo dizer que é o meu olhar, mas com a interpretação do outro, porque a interpretação do outro é completamente diferente da minha, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Cada um tem um repertório de vida diferente. E é a partir daí que vem esse coletivo, essa oportunidade de troca. Às vezes, o que eu vivenciei pode estar evidenciado ali, de uma forma, como eu enxergo a fotografia, e pode estar de uma outra forma para outra pessoa. E aí há essa troca, há esse encaixe, né? Essa possibilidade. Meu nome é Cris Salomão, eu sou estilista, artista plástica de Nova Friburgo. Eu sou professora de História da Moda, então esses detalhes de aviamentos e bordados, isso está muito dentro da história da minha família. Bom, eu entendo o meu processo criativo, ele parte de uma ideia de vivência, né? São os acasos que acontecem na minha vida, na vida da minha família, dos meus alunos. E aí, a partir disso, que eu vou fazendo, vou escolhendo os materiais e vou trabalhando em cima do que aconteceu. A minha obra que eu vou trazer para cá, ela também tem um significado muito interessante, assim, porque tudo foi acontecendo. Eu estou num momento de rompimento de algumas coisas na minha vida, então eu acabei transformando o meu vestido de noiva, que foi uma festa linda, maravilhosa que eu fiz, e fiz o meu vestido de noiva quando eu casei e tal. Abri uma discussão sobre deixar esse vestido guardado ou guardado para as traças, e que memória é essa que tá, onde é que está essa memória, se esse vestido está guardado, se está rasgado, se ele se transformou em outra coisa, e transformei numa vulva. É o universo feminino, pra gente, nós mulheres, ainda é um mistério. Mesmo eu fazendo essa vulva, a gente fica, sei lá, com vergonha, com um certo preconceito até de falar, porque a gente ainda tem, sei lá, um medo de uma educação católica, não sei, um ocultismo em volta disso daí. Eu acho que é cultural mesmo, né? Regional também. E das mulheres que eu conheço, que eu tive a oportunidade de falar, queria falar com outras mulheres também, de outras raças, de outras etnias. Talvez seja um medo constante, né, de ser mulher e de estar no mundo. É algo que acontece bastante.
Eu sou Mayra Sala, eu sou programadora informática, arquiteta de software e de soluções, mas o caminho até a tecnologia foi um caminho diferente, inesperado. Enfim, eu estudei cinema, sempre quis trabalhar com arte, sempre me vi como alguém das artes, da área de humanas, da área criativa, sempre quis trabalhar com coisas de criatividade, mas também sempre gostei muito de lógica. Fui fazer um mestrado de artes digitais em Barcelona e lá aprendi a programar. Eu fui pensando na parte de pós-produção de vídeo, de imagem, que eu estava começando a gostar dentro do cinema, e tive uma visão. Eu sempre digo que eu tive a aparição da Nossa Senhora do Terabyte, que me falou: minha filha, sua cabeça foi feita para fazer isso. E o revelador foi descobrir que eu podia tanto trabalhar com lógica como com criatividade ao mesmo tempo. Então era a fusão das minhas duas grandes paixões, digamos. E então, desde então, enfim, eu fui me profissionalizando também nessa área, mas passei a tentar trabalhar com arte nessa forma, enfim, criatividade a partir da lógica, a partir da programação. Que eu gosto muito de juntar o cinema, que foi minha primeira paixão, com a tecnologia. Então, pensar novas formas de imaginar a imagem em movimento. Esse trabalho que eu estou trazendo, acho que eu tento sempre fazer alguma coisa muito circunstancial, né, do momento atual, que dialoga com a atualidade. É um trabalho com inteligência artificial, um oráculo, qual as pessoas vão poder perguntar o que quiserem e o oráculo vai responder da melhor forma possível. Ele vai aprender no processo e vai melhorar. Nesse processo de isolamento que acho que estamos todos de forma mais acentuada desde a pandemia, essa necessidade de conexão, de busca, de respostas e simplesmente de sentir-se assegurado de alguma forma, essa necessidade de encontrar respostas que sejam afetuosas, que sejam cuidadosas, necessidade de acolhimento. Como é que que triste que a gente não soube responder isso de outra forma, e que, enfim, se transforma, capitaliza, mercantiliza como tudo. No processo de ir elaborando, eu fui percebendo que eu precisava também ter uma responsabilidade. E me fez refletir ainda mais, algo que a gente já é atravessado por essa preocupação, com o tamanho dessa responsabilidade de dar esse acolhimento, né? de ser receptivo, de não agredir as pessoas, porque elas estão num momento de vulnerabilidade, elas estão se vulnerabilizando, perguntando as coisas mais íntimas para sistemas que são capazes de entender, entre aspas, né? Então, tem uma responsabilidade enorme que eu não tinha me dado conta quando eu comecei a fazer a obra. Depois eu falei, nossa, preciso ser muito mais cuidadosa com o que isso vai responder, de que forma. Mas, ultimamente, acho que, sei lá, pela idade, pelo momento de vida, estou começando a pensar em me botar mais, botar o meu próprio trabalho interno aqui de autoconhecimento nas coisas que eu faço também. Mas é difícil, porque por outro lado enfim, outro controle também, outra censura que a gente se faz, porque também é se expor, né? Mas esse trabalho mesmo, por exemplo, dos provérbios, eu falei, nossa, não tem nada de meu, justamente o contrário, sabedoria popular, né? Enfim, conhecimento coletivo, mas não é assim, porque só o próprio processo de escolha, de edição do conteúdo é super pessoal, então tem muito de mim também. Mas acho que eu estou num momento também aqui de trabalho interno, de me conhecer melhor e fazendo muitas descobertas, e acho que me sentindo mais confortável também de expô-las, porque conheço mais alguns processos próprios e tento botar, mas ainda
A minha cabeça é muito sobre o que está acontecendo no mundo, mais do que o que está acontecendo dentro de mim. Então mas claro, né? Eu vejo o mundo através da minha perspectiva. Então qualquer coisa que eu for refletir sobre a atualidade é atravessado pela minha singularidade, né? Oi, eu sou a Camila, eu tenho 36 anos e a minha experiência com a arte é bem recente. Eu caí de paraquedas por conta de um presente que meu marido me deu, que foi uma argila escolar, para eu fazer argila expandida para planta, que eu amo planta. Aí, quando ele chegou em casa, não tinha argila expandida pronta, tinha máscaras. Aí da argila eu comecei a abrir um leque para mim. Eu comecei a conhecer outros materiais. Me interessei por desenho, por pintura e fui experimentando. Mas assim, o barro, a cerâmica me chama mais, assim, me conecto mais. Eu ainda me sinto muito longe de onde eu quero chegar. Assim, eu vejo que eu tô traçando, sabe, um caminho, mas eu ainda tô bem longe. Eu mesclo coisas que eu acho que são criações divinas. Para mim, tudo que a gente vê, né, natural, que vem da natureza, é uma criação divina. Tem muito a ver com como eu me sinto, com onde eu quero chegar. Eu sempre misturo um pouco de religiosidade com evolução mental, né? Não só religiosidade, né? Eu não quero mostrar Deus na minha obra, mas eu quero mostrar como eu enxergo a criação divina. Então todas as minhas peças têm um pouco de natureza envolvida. São animais, plantas. Eu enxergo as plantas, os animais como... Eu acho que eles fazem mais o papel ao qual eles vieram para fazer do que a gente. Né? Eu acho que a gente desvia muito do nosso propósito como ser humano, que é amar o próximo. E as plantas, os animais, eles fazem o papel assim, né? Sem desviar. As oficinas abrem a mente bastante, né? São pessoas de culturas diferentes, estilos de vida diferentes, estilo artístico diferente, linguagens, né, diferentes. Então a gente sempre aprende, sempre soma bastante com o nosso trabalho, né? A gente começa a enxergar também o nosso trabalho de uma forma diferente. Eu sou Eris, sou de Macaé, sou artista, produtora cultural, fotógrafa, musicista, sou muitas coisas. O lado artista surgiu recentemente. Eu descobri esse lado das artes plásticas, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo uns feedbacks, né? Sobre a forma que eu me expresso. E talvez seja um pouco brutal, talvez sensível demais para algumas pessoas. Mas eu gosto quando a gente consegue atravessar o outro com um soco no estômago. Eu acho que a arte é isso, se não te impactar, ela não está funcionando. Eu sinto que há um tempo atrás eu estava realmente morrendo por dentro e a arte conseguiu me resgatar e está conseguindo me resgatar, porque está sendo o meu processo de cura. Eu trabalho com assemblagem, pintura, um pouco de expressionismo abstrato, né? Mas é isso, o que eu mais gosto de fazer é impactar, trazer isso o que vem de dentro de mim, trazer para dentro do outro também, porque se me atravessa, eu quero que atravesse o outro também, eu quero que ele sinta também. Eu quero que ele saiba que o que me impacta pode ser resultado das ações dele. E como eu já estava
pensando, e eu já falava também sobre violência nos meus trabalhos, eu trouxe essa violência como uma violência emocional, um descaso com um sentimento alheio. A gente acaba entrando às vezes num oceano onde a gente não sabe o que vai encontrar, ou que a gente acaba se afogando por não saber nadar nesse oceano. E aí eu tô tentando botar pra fora, expurgar isso mesmo, sabe? Eu sou Vanessa W, meu nome é artístico. É Vanessa W porque eu sou Vanessa com W, então é Vanessa W. Trabalho com arte, enfim, no todo, assim, desde que eu me entendo por gente, que eu sempre gostei de desenhar. Na minha época de colégio tinha educação artística, né? Então era assim, uma das matérias que eu mais gostava, porque eu me sentia super à vontade ali, livre, né? Mas eu desenhava para liberar, sabe? Para tirar as tensões. Na época eu também não sabia que era ansiedade, né? Mas era uma forma de eu me sentir mais leve, né? Enfim, eu passei por uma infância, ao mesmo tempo que foi bonita, foi conturbada também. Então eu ficava desenhando e eu percebia que, né, eu ficava mais leve. E com o tempo eu vim trazer isso, né? Eu trago na minha história essa questão da fluidez, né? Eu trabalho muito com desenho, agora eu tô tentando ir para tela e tal, mas assim, o que eu domino, no caso, é a fluidez da mão ali no papel, que é um desafio para mim, como pensamento, sabe? Eu vou fazendo lá, desenhando, de risco. Sempre gostei muito de moda, né? A primeira faculdade que eu fiz foi de moda, e aí eu fui devagarzinho focando na arte, sabe? Fui desenvolvendo umas técnicas, fui comprando material, e aí eu fui desenhando, fui criando. E aí eu tô aqui. Eu comecei a fazer o que eu me sentia bem e de várias formas, né? Assim, a questão da arte como expressão, a arte como alívio das questões internas, das questões do coração, das questões da mente. Eu sempre gostei de ficar rabiscando, né? E assim, teve uma fase que eu tava numa fase não muito pra cima, né? E uma dessas primeiras fases foi numa transição de depressão mesmo, né? Eu estive num lugar muito tenebroso e a arte ali foi uma salvação, porque e assim, os trabalhos eram bem carregados, era muita tinta, era muitas formas meio sombrias. E aos pouquinhos eu senti que aquilo ali foi terapêutico, porque conforme eu fui melhorando, assim, me sentindo mais vontade de viver, sentindo mais vontade de existir, né, ficando mais leve para a vida, o meu trabalho veio junto comigo, né? E aí eu venho daí para cá, né? Eu venho trabalhando, buscando desenvolver mais esse estudo das linhas, porque as linhas, ela sempre teve nos meus desenhos, mas ela veio se transformando conforme eu vim me transformando, né? Mesmo eu tentando direcionar, né? Não, eu vou para cá aqui agora, mas a linha decide para outro lugar, porque ela quer me dizer alguma coisa, né?